E para continuar aí na sequência da nossa programação, é o Dr. Luiz Paulo. Luiz, ele é coordenador geral aqui do setor de fiscalização do Conselho, e ele vai falar sobre o nosso projeto, né, que a Dolly falou no início, que foi feito o projeto por 3 meses, foram coletados dados, né, nas escolas privadas, e nós então vamos apresentar os resultados da visita. Então, o Luiz vai falar sobre o projeto, o que encontramos. Então, bom dia a todos. Todo mundo conseguindo escutar aí no fundo? Então, eu gostaria primeiro de agradecer a equipe de fiscais que participou e que coletou todos esses dados para a gente fazer a apresentação de hoje. Agradecer também a gerência, a técnica, o plenário e a comissão de fiscalização pelo apoio a essas ações e a esses projetos que a gente fez no decorrer do ano. Então, vou falar um pouco sobre o perfil do nutricionista em escolas privadas. Introdução. Então, por que a gente faz esses projetos? Existe a Política Nacional de Fiscalização, uma resolução do Conselho Federal, a 527 de 2013, e ela coloca como objetivo da PNF viabilizar a fiscalização do exercício profissional de nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética, das pessoas jurídicas que exercem atividades na área de alimentação e nutrição. Assegurar que a atenção alimentar e nutricional ao indivíduo e à coletividade seja prestada por profissional habilitado. Buscar de forma permanente a qualidade dos serviços relacionados à alimentação e nutrição e orientar os profissionais para a melhoria contínua da qualidade dos serviços, contribuindo para a segurança alimentar e nutricional dos indivíduos e da coletividade. Então, por isso que a gente faz os projetos, é por isso que a gente faz a fiscalização. A Resolução 380 de 2005, todo mundo aqui conhece? Sim? Então, é muito importante, ela vai falar atribuições do nutricionista por área de atuação e ela é o fundamento dos nossos roteiros de visita técnica. Então, na área de alimentação coletiva, quais são as atividades? Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e nutrição, realizar assistência e educação nutricional à coletividade ou a indivíduos sadios ou enfermos e instituições públicas e privadas. Artigo 3º da Resolução 378, que fala sobre registro e cadastro de empresas e também sobre atividades do nutricionista, ela vai falar sobre responsabilidade técnica. Da pessoa jurídica de direito público ou privado, que disponha de serviços de alimentação e nutrição humanas, não sendo esta sua atividade fim, não será exigido o registro, ficando sujeita, todavia, ao cadastro. Então, quando os fiscais vão fazer a visita e é um serviço de autogestão, a gente pede um cadastro, a gente pede uma inscrição que não tem ônus de anuidade. Agora, independente se é registro, quando é atividade fim está na área de alimentação e nutrição, ou é o cadastro, que é no caso das escolas, a gente pede que tenha um nutricionista responsável técnico. Então, nesse projeto, o alvo foram as escolas, creches e centros de educação infantil ou similares. Então, essa é a fundamentação legal para a elaboração do projeto. Então, o projeto propriamente dito. A proposta: conhecer o trabalho realizado por nutricionistas em escolas, creches, berçários privados, com aplicação de RVT, o roteiro de visita técnica, alimentação escolar privada, orientar sobre as finalidades do CRN3 e demais orientações. A justificativa: a necessidade de maior divulgação da importância do nutricionista nas ações de alimentação e nutrição para a promoção da saúde da população, valorizando a alimentação saudável e adequada, além de promover processo de controle de qualidade que propiciem a segurança alimentar à clientela. Conhecer o trabalho realizado por nutricionistas. O objetivo: conscientizar os proprietários de escolas privadas sobre as atribuições do nutricionista e do impacto positivo desses profissionais no controle de custos e a qualidade dos serviços prestados à clientela, e promoção à alimentação saudável e adequada. Estratégias: então, elaborar material gráfico de apoio, folder para as visitas, para entrega ao nutricionista e ao proprietário da escola, quando o local visitado ainda não tem o nutricionista. Então, a gente usou no projeto esse folder aqui. Alguém aqui recebeu? Que foi visitado? Tá? Então, esse folder foi o que a gente usou na ação. E a nova versão do folder, que está inclusive sendo lançado hoje, está na pastinha de vocês, é esse aqui. Então, daqui para frente, esse é o folder que nós vamos utilizar. Isso, é o que está na pastinha aí. O outro não.
É esse aqui, ó. Esse é o que a gente vai usar daqui para frente. Esse é o que a gente usou na ação, que a gente já usava durante as visitas para o segmento. Então, o folder ele vai falar sobre o papel do nutricionista nas escolas. Ele fala também o que é o Conselho Regional de Nutricionistas, então ele faz essa definição do conselho, e os objetivos da visita fiscal. Então, por que o conselho está indo lá visitar a escola? Então, isso a gente deixa para o nutricionista e também para o proprietário do estabelecimento. Resumindo, como o nutricionista pode agregar valor ao serviço oferecido pela escola, muitas vezes o empresário ele não sabe o que o nutricionista vai fazer no local, então a gente tem que argumentar tecnicamente, mas sem esquecer do ponto de vista que ele é um empresário, ele tem que obter lucro com o trabalho dele, e o que o nutricionista também pode ajudar, não só com a garantia da qualidade da alimentação e a garantia da formação de hábitos alimentares daquela criança, mas também para agregar valor ao negócio da escola, uma escola privada. Então a gente vai falar sobre as atribuições do nutricionista em sua escola. Então tudo isso o fiscal apresentou para o nutricionista e apresentou para o proprietário do estabelecimento. Está muito rápido? Vocês estão entendendo? Está tranquilo? Então, estratégias: realizar visitas fiscais aos nutricionistas atuantes nesse segmento, orientando para o desempenho adequado de suas atribuições. A nossa meta inicial de visitas foram 600 e de aplicação de roteiro de visita técnica 480. Então a gente fechou 10 visitas fiscais por nutricionista fiscal. Os nutricionistas que participaram da ação são os da sede e das delegacias também, tanto de São Paulo quanto do Mato Grosso do Sul. Claro. Os locais citados, eles englobavam apenas os nutricionistas avisaram a sede que são atuantes, ou também vocês foram em escolas aleatórias? Isso. Então, a gente até vai ver isso no próximo slide. Assim, a gente visitou as escolas que já tinham um histórico no regional. Então, essas que tinham histórico, a gente já sabia que tinha atuação do nutricionista, ou a gente imaginava que pudesse ter, porque ela já tinha sido visitada e estava no prazo para contratar o profissional. Então, a gente tinha já essa situação. A gente procurou agendar as visitas com o nutricionista. Então, escolas que a gente já sabia que tinha nutricionista, a gente tentava ligar e agendar a ação. O que acabou acontecendo é que a gente também amplificou isso para poder fazer ter um número maior de escolas, para poder atingir o número de RVTs que a gente propôs no início do projeto. Eu já vou mostrar mais para vocês. Então, estratégia: banco de dados, escolas com histórico no regional e outras caso sejam encontradas. Realizar evento técnico para divulgação dos resultados, então é o evento de hoje. Visitas fiscais relacionadas em escolas privadas. O período foi de agosto a outubro de 2015. O instrumento para coleta de amostra foi o roteiro de visita técnica, RVT. Então esse é o roteiro propriamente dito. Quem fez a visita, quem já teve essa oportunidade, já viu como é o documento, né? Então ele vai perguntar algumas coisas sobre o serviço de alimentação, alguns dados sobre a escola, dados da equipe técnica. Esse instrumento, o roteiro de visita técnica, ele é um instrumento pactuado pelo sistema, então ele é usado no Brasil inteiro. Outros regionais vão utilizar o mesmo documento. E ele vai definir atividades obrigatórias e complementares. E isso é previsto, esses dados, na Resolução 380, que eu falei para vocês no começo da apresentação. Então, vamos falar um pouco sobre atividades obrigatórias do nutricionista. Das obrigatórias, o federal definiu algumas como indicadores qualitativos. Ele definiu 4 itens. Então, no caso de escolas privadas, o 5.1 é o cardápio, né? O padrão mínimo é o planejamento do cardápio adequado à clientela para uma semana. E a meta padrão seria o planejamento do cardápio adequado à clientela para um mês. Se o cardápio fosse um cardápio só para o dia, ele não ia ser considerado nem padrão mínimo nem meta padrão. Deu para entender qual é a estratégia que a gente usa? O 5.2, avaliação e diagnóstico nutricional. O padrão mínimo é projeto para avaliação e diagnóstico nutricional dos alunos elaborado ou dados coletados. E a meta padrão é o projeto de avaliação e diagnóstico nutricional já implantado. 5.3, projetos de educação alimentar e nutricional. Padrão mínimo, projeto de educação alimentar anual, elaborado ou ações orientadoras sobre alimentação saudável, dirigida à comunidade escolar, aulas, folder, palestras e outras.
E a meta padrão, projeto de educação alimentar implantado com realização de atividades presenciais com a comunidade escolar. E o 5.4, receituário padrão e fichas técnicas. Então, padrão mínimo, elaboração de receituário padrão e fichas técnicas das grandes refeições para uma semana, contendo per capita, fator de correção, quantidade total, etapas de elaboração e cálculo do VAT. E a meta padrão, elaboração de relatório padrão e fichas técnicas de todas as refeições para 15 dias, contendo per capita, fator de correção, quantidade total, etapas de elaboração e cálculo do VAT. Então, resultados das visitas. Então, o número de visitas que a gente programou, o nosso N seria de 600 e a gente realizou 907 visitas. Então, do número inicial, a gente acabou tendo um incremento de 51%. Por quê? Com a aplicação de RVT, a gente precisou chegar nesse número para poder chegar próximo ao número de RVTs. A gente depende do número de RVTs até para fazer a apresentação e para colher esses dados. Então, isso acabou fazendo os fiscais fazerem mais visitas para achar mais nutricionista atuando para a gente conseguir chegar nesse perto do número total de RVTs. Então, características dos locais visitados. 62% foi escola de educação infantil, 27% fundamental ou médio e 11% ambos. Então, enquanto aos indicadores qualitativos, o 5.1, programa, elabora e avalia cardápios. Então, padrão mínimo deu 18%. Então, planejamento de cardápio adequado à clientela para uma semana. O meta padrão, 78%. Planejamento de cardápio adequado à clientela para um mês. Então, foi um valor bem significativo. E não realiza cardápio, 4%. Então, esses 4% são aqueles que ou o cardápio não está adequado ou o período é menor que uma semana. Realiza avaliação e diagnóstico nutricional dos alunos. Então, padrão mínimo. Projeto para avaliação e diagnóstico nutricional dos alunos elaborado ou dados coletados, 9%. O meta padrão, 22%. Então, são projetos de avaliação e diagnóstico nutricional implantado. E não realiza, aqui é um número bem significante, e é um número que para a gente foi preocupante também, 69%. Desenvolve projetos de educação alimentar e nutricional. Então, padrão mínimo, 19%. Projeto de educação alimentar anual, elaborado ou ações orientadoras sobre alimentação saudável, dirigido à comunidade escolar. O meta padrão, 45%. Então, projeto de educação alimentar implantado com realização de atividades, desculpe, teve um erro aqui, presenciais com a comunidade escolar, e 36% que não realizam. Também não apareceu a legenda, me desculpem. Coordena e desenvolve receituário padrão e ficha técnica das preparações. Meta padrão, padrão mínimo 20%, então elabora receituário padrão e fichas técnicas das grandes refeições para uma semana. E o meta padrão 19%, elabora receituário padrão e fichas técnicas de todas as refeições para 15 dias. E também o que não realiza, 61%, também é um dado preocupante. Comentários. Então, alegações dos profissionais para a não realização das atividades obrigatórias qualitativas. Então, foi citado dificuldades na implantação de ações como avaliação nutricional, autorização dos pais. Muitas escolas, a gente acabava escutando isso da equipe, que muitas escolas citavam que os pais não autorizavam fazer avaliação. Então, eu acredito que vocês sintam isso no dia a dia de vocês, né? Falta de apoio da direção, principalmente em relação a projetos de educação nutricional. Pouco tempo de atuação no local para desenvolver todas as atividades. Então, a gente vê muitas vezes que o nutricionista acaba fazendo uma carga horária muito pequena. E será que isso é o adequado, né? Ele não está atingindo todas as atividades. E também aquela relação de carga horária versus salário. Então, ele quer fazer esse trabalho, ele quer aumentar essa carga horária, mas em contrapartida ele vai ter que negociar um valor salarial maior para a escola. E muitas vezes, hoje, até por essa situação de crise econômica, pode ser um pouco difícil, né?
Então, em relação aos indicadores quantitativos, esse aqui já não é mais meta padrão e padrão mínimo, aqui é sim, não e às vezes, tá? Planeje as atividades de compra e armazenamento dos alimentos. Então, 3% só que fazem sim. Às vezes, 19% e não 78%. Então, não é uma atividade que o nutricionista tem como rotina dele no local de atuação. Elabora o plano de trabalho anual. Então, 37% relataram que sim, 56% não e 7% às vezes. Também é uma porcentagem muito grande que não realiza. Será que esse plano anual não pode ser uma estratégia até para vocês negociarem com o dono do estabelecimento? Fazer uma programação, às vezes não só de um ano. Olha, esse ano a gente vai trabalhar com crianças de tal faixa etária, no próximo ano a gente vai fazer isso. Será que se você fizer isso antes do final do ano, ele não consegue colocar isso na propaganda dele, no site dele, informar os pais que vão fazer isso? A gente já escutou de escolas que estão perdendo o número de alunos, né? Então, é alguma coisa para uma reflexão. Supervisiona as atividades de produção de refeição. Então, 1% relatou que 1% não acompanha as atividades de produção, que faz às vezes 6%, mas a grande maioria, os 93%, acompanha as atividades de produção de refeição. Então, eles estão envolvidos muito com as etapas produtivas de refeição. Comentários, né? Os proprietários são responsáveis pela compra e podem alterar o cardápio conforme o preço dos gêneros. Acho que isso deve acontecer na escola de vocês. Vocês programam um cardápio e quando vocês vão lá verificar o cardápio foi alterado. Profissionais não conseguem se apropriar de fato de atividades básicas da profissão, ou por limitações em relação ao local de trabalho, ou por falta de tempo. É alguma coisa que deve ser considerada. E necessidade de trabalho intenso do nutricionista junto aos proprietários, diretores e funcionários. Então a gente tem que sempre ficar motivando, incentivando, tanto os funcionários operacionais quanto os donos do estabelecimento. Desenvolve programas de educação permanente em alimentação e nutrição para a comunidade escolar. Até aproveitando a palestra que a gente teve ontem, vocês acham que isso é uma atividade importante para o nutricionista? Né? Então, assim, às vezes 14%, sim 45% e não 41%. Não e o sim estão muito próximos, né? 41% não. Passou sim, né? Planeja atividades lúdicas com conteúdo de alimentação e nutrição. Isso aqui é uma coisa muito gostosa de fazer, não é? Então, olha, 50% sim, 36% não e 14% às vezes. Se a gente juntar também, usar essa estratégia do não com às vezes, deu metade. Né? Agora, o que acaba acontecendo? Será que o contato com o corpo pedagógico da escola não poderia facilitar essa atividade? Mas é difícil você trabalhar com corpo pedagógico. Todos esses questionamentos, a gente, no final da apresentação, a gente vai chegar a algumas conclusões do que a gente tem que fazer. Sim. Recursos técnico-administrativos. Vocês viram que o profissional, pelo que a gente viu até agora, a atuação dele está muito mais envolvida com produção do que com educação e avaliação nutricional, não é? Nas escolas. Então, manual de boas práticas. 70% tem um manual de boas práticas. Na visita a gente pede para ver esse manual. Então, esse manual, desses 70%, 86% já é um manual personalizado para a escola. Agora, 30% ainda não tem um manual, ou quando tem esse manual, a gente também considerou como um manual padrão, sabe aquele manual que serve para qualquer local, né? Que não deveria ser considerado como manual de boas práticas, 14%. Também é pequeno se a gente considerar que 93% das atividades estão envolvidas com a parte de controle de qualidade, por que só 70% tem manual de boas práticas? Em relação aos POPs, 65% possuem os POPs, 35% não. O POP padrão, 10%, e o POP personalizado, 90%. Então aqui está bem, essa quantidade está bem interessante, mas ainda tem 35% que não tem POP.
Comentários. Preocupante de 30% a 35%, não elaboram ferramentas essenciais para a produção de alimentos seguros e saudáveis para o consumidor. Vamos pensar que a gente tem uma população vulnerável que está formando hábitos alimentares, né? Então, ela tem essa vulnerabilidade fisiológica e ela tem que crescer com hábitos alimentares adequados. Além de ser uma exigência legal. Então, a vigilância sanitária pede um manual de boas práticas. Está previsto em toda a legislação sanitária há muitos anos, não é novidade, né? Percentuais importantes, documentos personalizados, o manual de boas práticas 90% e POP 86%. Relatórios técnicos de não conformidade. Também é outro número preocupante. Se você olhar, sem analisar o contexto, esse 63% de sim parece que é um número interessante, não é? Agora vamos pensar na outra ponta. 37% não realiza relatório técnico e de não conformidade. Será que de todas as escolas que a gente visitou, 37% não tem nenhum tipo de problema de fluxo, de estrutura, de falta de material? Será que acontece de treinamento? E não tenha nada que tenha que ser relatado para o proprietário? O que vocês acham? Né? Esse documento, relatório técnico, é o documento que muitas vezes pode salvaguardar o nutricionista de alguma intercorrência. Então, não ter esse manual, não ter esse relatório técnico, não ter isso formalizado é preocupante. Não adianta você falar, precisava arrumar a torneira ou precisa fazer a higienização da caixa d'água, mas você chegou a formalizar? Na hora que tiver uma intercorrência, você acha que o dono do estabelecimento ele vai falar o quê? Eu tenho a nutricionista, a Lucilena, que é responsável técnica. Ela que tinha que me falar, não me falou nada. Você formalizou? Controle de temperatura. 52% fazem o controle de temperatura, 48% não. Vamos pensar no controle de temperatura. Muitas vezes a gente vê o nutricionista atuando com uma carga horária muito baixa. Ele consegue acompanhar a produção? Então vamos pensar, ele orientou o funcionário a colher, fazer a medição da temperatura, e ele vai anotar numa planilha, que eu acredito que está nesses 52%. Será que ele está fazendo de forma adequada com uma carga horária reduzida? E tudo isso que eu estou perguntando são coisas para uma reflexão, tá? Eu sei que vocês que estão aqui hoje, vocês estão sempre nesses 52% do sim. Né? Eu tenho certeza disso. Né? Eu tenho certeza que vocês estão aqui. Oi. Alimento e equipamento. De recebimento também, a gente pergunta na hora da visita, tá? Então, coleta de amostras. 80% sim, 20% não. É uma quantidade grande? Mas precisa chegar no 100%, não precisa? Comentários. O controle de qualidade referente à medição de temperatura e coleta de amostras e os relatórios de não conformidade atingem cerca de 1/3 do total. Isso preocupa, já que reflete em riscos para as refeições oferecidas à clientela, além de não fornecer dados de rastreabilidade e ainda de não cumprimento à legislação vigente. Considerações finais. Então, encontradas realidades distintas, né, no próximo slide vocês vão fazer um comparativo. Então, a gente percebeu que houve uma evolução de nutricionistas contratados, de outras ações ou de outras visitas que a gente tinha em escola. Então, a gente encontrou, teve uma referência, mesmo quando o nutricionista não estava lá, e a gente fazia uma visita de convocação de uma escola, alegavam, olha, eu tenho nutricionista, davam o nome do nutricionista, então já era um meio caminho. Mesmo a gente não comprovando naquele dia, não aplicando o roteiro, a gente percebeu que teve um aumento do número de nutricionistas contratados. A gente também percebeu um aumento de empresas de assessoria e consultoria na área de alimentação e nutrição. Então, essas empresas têm atividade fim na área de alimentação e nutrição e prestam serviços para o terceiro, que é a escola. Valorização dos profissionais. Então, a gente percebeu que os profissionais se sentiram mais valorizados e o próprio, tanto pelo conselho quanto pelo próprio gestor da escola. Cumprimento à legislação vigente, a gente percebeu que melhorou esse cumprimento. Reconhecimento da importância do trabalho do conselho, tanto pelo proprietário como pelo profissional. Isso foi bem bacana, porque muitas vezes a gente recebeu elogios, tanto dos colegas quanto dos empresários, né, das ações que o conselho estava fazendo. Proprietários preocupados com a segurança alimentar e nutricional da clientela e profissionais realizando um excelente trabalho. Então, a gente teve casos que a gente percebeu realmente que o profissional estava muito envolvido, ele estava fazendo um trabalho de excelência.
Agora o outro lado da balança. Então, dificuldades financeiras, isso a gente sabe que está acontecendo e com a sociedade como um todo, não é só com a escola, é com a gente, é com todo mundo. Locais que nunca contou com a atuação do nutricionista, então para a gente falar o papel do nutricionista é mais difícil para quem nunca teve. Muitas vezes a gente tem aquele argumento, mas a escola funciona há 50 anos e nunca teve nutricionista, por que agora a gente precisa? Desconhecimento da legislação vigente, então, mas por que eu tenho que ter nutricionista aqui? Né? Desconhecimento da importância do papel do nutricionista, então do que o nutricionista vai desempenhar. Resistência para atender o CRN3, a gente teve alguns casos que a gente teve que tomar até uma atitude um pouco mais drástica para poder fazer a visita. Nutricionistas contratados somente para atender exigências do CRN3. Profissionais com atuação técnica preocupante, então vamos pensar naqueles que não fazem, às vezes. Profissionais atuando em diversas escolas sem autorização do conselho, então a gente ia numa escola, chegava lá, a Lúcia Helena que é a responsável técnica. Daí ia na outra escola na rua de trás, a Lúcia Helena responsável técnica. E quando, pela nossa surpresa, a gente ia na escola em outra cidade, a Lúcia Helena responsável técnica também. Tá? Então, também foi uma situação que pra gente foi preocupante, tá? E a carga horária reduzida. Então, muitas vezes o profissional trabalha já com uma carga horária pequena e muitas vezes ele ainda pede para reduzir essa carga horária. Aí cabe também em volta aquela reflexão. Você vai pedir uma redução de carga horária, você cumpriu efetivamente todas as atividades obrigatórias, tanto as qualitativas quanto as quantitativas, você cumpriu todas as obrigatórias, você cumpriu também todas as atividades complementares. Por isso que eu falo para vocês, consultem a resolução 380, tá? É importante, por área de atuação, ele vai falar quais as atividades que vocês têm que desenvolver. Considerações finais, boa receptividade do proprietário, mesmo sem ter um nutricionista. Então isso é uma coisa que não foi só um caso ou outro, a gente colocou isso como consideração porque a gente percebeu mesmo. Boa receptividade pelo nutricionista, elogios pela ação do CRN3. Facilidade para agendamento das visitas fiscais, então a gente percebeu que isso melhorou. Então o profissional às vezes era meio resistente em receber o conselho, então a gente ligava, hoje eu não posso, esse mês eu não posso, mês que vem eu não posso, nunca poderia atender o conselho, então isso já foi uma coisa mais fácil. Para a gente é um dado muito, é um feedback muito importante, porque a gente percebe que vocês estão sentindo que a nossa fiscalização está lá para ajudar vocês e para orientar. Então, constatada a atuação de diversas empresas de assessoria e consultoria, então tinha empresas que a gente não conhecia, que a gente também encontrou prestando serviço nesses locais. E quando a gente encontrava a empresa, como ela tem atividade na área de alimentação e nutrição, a gente pediu o registro e a regularização perante o conselho. Regularização de profissionais quanto à inscrição, a gente também achou nutricionista que não estava inscrito no conselho. E regularização de responsabilidades técnicas assumida pelos profissionais. Então, o que o conselho espera do nutricionista? Eu acho que mais do que o conselho espera do nutricionista, é o que a sociedade espera do nutricionista e o que cada um espera do seu trabalho, aquela autorreflexão. Então, fazer a diferença. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer em qualquer lugar que a gente trabalha. E como é que a gente vai fazer a diferença? Então, capacitar-se tecnicamente para conquistar o segmento, reconhecer e mostrar sua importância na alimentação coletiva, então alimentação escolar privada, ao proprietário e à clientela, e superar as dificuldades técnicas e administrativas. Então, vocês já viram que vocês hoje, como estão aqui num sábado, vocês já estão capacitando-se tecnicamente, né? Então, já é importante. Por isso que eu falei, vocês estão sempre no azulzinho lá, tá? Todo mundo que está aqui está no azulzinho. Ocupar o segmento de escolas privadas, não somente por uma exigência legal. É muito bom quando a gente vai num local e fala, olha, nossa, que diferença que fez o trabalho do nutricionista aqui. Né? Os fiscais que estão lá atrás, eles vão concordar comigo. Não é importante quando a gente escuta isso de um local que a gente visitou, o que vocês acham? Falem, fiscais. Sim? Então, tá bom. Promover a segurança alimentar e nutricional da clientela. Assumir responsabilidade técnica somente para locais onde possa atuar efetivamente e cumprir de fato suas atribuições. Então, os contatos do conselho, eu agradeço a vocês. Vocês têm alguma dúvida? Vamos lá.
No caso da escola Jatobá, que teve intoxicação alimentar, o CRM teve algum envolvimento? Então, a gente teve ciência dessa situação. O que eu posso falar para vocês é que a gente fez uma reunião da comissão de fiscalização, tinha nutricionista, a gente fez uma reunião com a comissão de fiscalização, mas eu não posso mais entrar em outros detalhes, até porque pode expor algum outro colega. Então, ele está seguindo um trâmite, mas eu não posso entrar em detalhes, tá? Daí é um caso que vai servir, né, para divulgar a importância do profissional na prática. As escolas ficaram com muito medo com essa história do Jatobá. Querendo ou não, infelizmente, com uma tragédia, é uma forma de sensibilização. Eles ficaram com muito medo. Né, a gente percebeu, foi bem nessa execução do projeto. Então a gente percebeu, muitas vezes o fiscal chegava na escola e falava assim, mas você só veio aqui hoje porque aconteceu no Jatobá, né? Então a gente percebeu que teve uma certa preocupação das escolas. Vai para mim. Bom, seria uma dúvida. Acho que tá. Seria uma dúvida referente a... Eu ouvi falar que o CRN, quando ele registra a pessoa jurídica em si, o estabelecimento, seja uma escola, um restaurante, sei lá, uma padaria, que quando se faz efetivamente esse registro perante ao CRN oficialmente, o CRN passa a cobrar uma anuidade do estabelecimento. Eu queria saber se isso é verdade, se procede. Tá, então deixa eu explicar para vocês. A gente tem dois tipos de inscrição. A gente tem um tipo de inscrição que se chama registro e outra que se chama cadastro. Então são inscrições de pessoa jurídica no conselho. Qual a diferença do registro e cadastro? Então no registro a atividade fim da empresa está diretamente relacionada à alimentação e nutrição. Então essa empresa ela tem que ter registro no conselho e ela paga uma anuidade. Então vamos pensar, uma concessionária de serviço de alimentação, ela existe para ganhar dinheiro com serviço de alimentação, não é? Então ela paga anuidade para o conselho. Todas as outras empresas que a atividade fim não está ligada diretamente à alimentação e nutrição, então vamos até falar um outro exemplo do que a escola. Um hospital. O hospital existe para ganhar dinheiro com alimentação e nutrição? Não. Então ele não tem um registro no conselho, a gente chama de cadastro, e aí sim ele vai apresentar o nutricionista responsável técnico, mas não há cobrança de anuidade para nenhum tipo de empresa que não tem obrigatoriedade de registro. Então todas as outras que são cadastradas, entre elas escolas, não há cobrança de anuidade. O que a gente cobra, se eles quiserem, por exemplo, a emissão de um documento, uma certidão de cadastro, a gente cobra a taxa da emissão, que é um documento opcional, se for o interesse da escola. Mas a gente só cobra registro e só cobra anuidade de empresas com atividade na área de alimentação e nutrição. Então existe essa resolução que o Luiz falou, que é a 378 de 2005, que tem a relação de todas essas empresas, as registradas e cadastradas, que está disponível no nosso site, a 378 de 2005. Luiz, a certidão de cadastro, ontem a escola me perguntou sobre isso e eu vou me informar. Sobre a certidão de cadastro, parece que é uma taxa de R$27. Tá, a certidão de cadastro é um documento que, às vezes, a vigilância sanitária ou qualquer outro órgão pode questionar, ou a próprio estabelecimento pode pedir esse documento. É um documento que vai comprovar que a escola está cadastrada no conselho, que tem um nutricionista responsável técnico, e a validade desse documento é até o próximo recadastramento, tá? Então a gente sempre emite, ele tem uma cobrança de uma taxa, eu não vou ter o valor certo aqui para vocês, mas tem essa emissão se for de interesse do estabelecimento, ele pode pedir ou não. Mas o ideal é dentro, né? É uma opção do próprio estabelecimento. Eu acho até interessante, ele não tem um custo alto, às vezes é um documento, que a vigilância sanitária ou qualquer outro órgão vai lá para questionar, é um documento que vocês podem colocar na parede ou que vocês podem ter junto com a documentação da escola. Vai comprovar que ela está cadastrada no conselho e que tem um nutricionista responsável técnico e que ambos estão em situação regular no conselho. Mais alguma pergunta? Pois não? Como que é? A partir de quantos alunos tem que ter o RT na escola? A legislação, a resolução, ela não fala em padrão, em quantidade mínima de refeições, tá? Então, produziu refeição, a gente vai precisar ter o nutricionista responsável técnico.
O que a gente vai aceitar é uma carga horária compatível com esse volume pequeno de refeições. Tá? Mas não existe um número de corte. Em outra época, né, numa outra gestão, a gente fez um número de corte, foi definido isso pela comissão de fiscalização, mas isso não tem um respaldo legal e a gente não continuou fazendo dessa forma. Tá? Mais perguntas? Não? Se vocês precisarem, eu estou aqui o dia inteiro, qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Qual que é a disposição legal para a escola que não contratar? Tá. Então, quem não atende a solicitação do conselho, a gente faz um termo de visita, essa é a primeira ação, a gente vai orientar a escola. Para que contrate um nutricionista. Vamos dar o exemplo de estar sem um nutricionista. A gente dá um prazo de 30 dias. Eles não se manifestaram. A gente manda um auto para a escola, um auto de infração. Dando mais 30 dias para a escola se manifestar. Ela não fez a manifestação, o próximo passo vai ser a abertura de um processo de infração. E com a abertura desse processo de infração, a gente manda uma notificação e uma multa para o estabelecimento. Então, a penalidade que o conselho pode aplicar é multa, tá? Agora, tudo isso entre... Eu falei assim, é rapidinho, né? 60 dias eles contrataram. Mas eles pedem prorrogação e aí a gente tem... Se o proprietário achar que é mais conveniente ele pagar a multa do que contratar o profissional? Na segunda... Não, sim. Não, eu sei, isso não é a primeira vez que a gente escuta, tá? Então, a gente escutou isso até de proprietário. Fala, eu vou pagar uma multa de R$2.000, é mais barato que eu contratar um nutricionista, eu vou pagar pontual, né? Mas ele já está sujeito a uma segunda visita, vai ser feito um novo termo de visita, um novo auto de infração, e vai ser... só que nessa já é reincidente, então já é o dobro, vai dobrando a multa, tá? Então vai dobrando, vai chegar uma hora que não vai ser economicamente viável, tá? Mas eu acho que o convencimento não tem que ser com esse argumento financeiro. Claro que hoje isso é uma preocupação de todos, mas eu acho que não tem que ser... Mesmo o conselho, na visita, a gente não usa isso como uma estratégia para convencimento de ter um nutricionista. Claro que às vezes a gente precisa falar que se ele não atender a solicitação, que existe esse desdobramento, mas a gente não reforça isso como não é a nossa estratégia de fiscalização. Mais alguma? Não? Obrigado. Ele tem? Como é que você Tem que ter a última para a gente encerrar, tá? Eu só queria saber se essa conceituação toda também é válida para as ONGs e entidades filantrópicas. Ela se aplica da mesma forma à fiscalização e ter um nutricionista independente se ele é privado, se ele é filantrópico. O que acaba acontecendo é que muitas vezes as filantrópicas, eles argumentam que eles têm um apoio da prefeitura, que é o nutricionista da prefeitura que faz visita na escola. Eu não sei se vocês já ouviram isso de algum estabelecimento. Mas a conduta do conselho hoje é assim, se o nutricionista da escola, da prefeitura, ele vai ser o responsável técnico da escola, ele vai ter que cumprir carga horária, ele vai ter que fazer as atividades. Então, quando a gente percebe que isso não acontece, a nossa conduta é continuar pedindo o nutricionista responsável técnico. Daí, mesmo ele sendo uma ONG ou sendo conveniado, ele vai ter que apresentar o profissional. Tá bom? Depois, mais perguntas, eu estou à disposição, tá? Obrigado.